Olá, sejam todos bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco neste dia. Para vocês que vão assistir mais tarde essa aula, que você possa dar ouvido ao que diz a palavra do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Há pouco tempo atrás eu trouxe uma aula sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Para você que não participou desta aula, você pode acessar no meu canal lá no YouTube, Robson Rocha, tem esta aula lá. E nós vimos nesta aula que não há sinais que antecedem a volta de Jesus, tá bom? Mas hoje eu quero falar sobre o que vai acontecer na volta de Jesus. E é muito bom nós falarmos sobre isso, relembrarmos que não tarda a volta de Jesus e vai ser algo muito, muito especial. O maior acontecimento da história que nós temos foi Jesus morrendo na cruz. E a sua volta será algo grandioso. Então vamos ver como que será a volta de Jesus. E nós temos a certeza da volta de Jesus. A sua palavra nos garante. A Bíblia deixa claro que Jesus irá voltar. Em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, quando Jesus está sendo levado ao céu, depois da sua morte e ressurreição, ele está subindo até o céu e as pessoas estão assistindo a sua subida ao céu. E de repente aparecem esses dois homens vestidos de branco e diz a esses galileus: o que vocês estão olhando? Este homem, da mesma forma que ele... Este homem não, ele fala este Jesus, este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, ele voltará da mesma forma como o viram subir. Então a palavra ela nos dá a certeza que assim como Jesus foi levado ao céu, da mesma forma ele voltará. Em João capítulo 14, 1 e 3 diz: Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: Vou preparar-lhes o lugar. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus está prometendo que ele iria arrumar o lugar, que já estava preparado, e voltaria para buscar os seus discípulos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então esta é a certeza que nós temos, que Jesus irá voltar pela segunda vez para nos levar para morar a eternidade com ele no céu. Nós temos a certeza da volta de Jesus, mas a incerteza sobre o dia da volta de Jesus. Como eu falei lá no começo desta aula, que não tem nada que nos diga um dia que Jesus irá voltar. Em Mateus 24, que eu uso para trazer esta aula, mostrando que não há nenhum sinal que antecede a volta de Jesus, no versículo 36 diz: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
senão somente o Pai. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então não cabe a nós querer entender, quando Jesus irá voltar. Jesus está dizendo em Mateus 24 que nem ele nem os anjos sabem quando ele irá voltar. Somente o Pai, somente Deus sabe o dia que será a volta de Jesus. Jesus, ele não sabia, quando ele fala em Mateus 24, ele não sabia quando ele iria voltar. Mas Jesus, ele sabe como vai ser a sua volta. Ele sabe o que vai acontecer neste dia. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Em Apocalipse 1,7 está dizendo que na volta de Jesus vai ser algo tão grandioso que todo mundo verá e imediatamente saberá que Jesus está voltando. Em Mateus 25, no capítulo 25, 31 e 32, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Nós vemos duas passagens que falam que neste dia todas as nações se lamentarão, ao ver este tão grande acontecimento. Como que nós podemos entender este acontecimento de que as pessoas vão lamentar este acontecimento? Porque hoje em dia, meus amados, poucas pessoas acreditam na volta de Jesus. Infelizmente, nós vivemos tempos que até mesmo algumas pessoas que se dizem cristãs duvidam, em partes, sobre a volta de Jesus. Como que este povo vai se lamentar neste acontecimento? Quando Jesus voltar, vai ser algo tão grandioso, que as pessoas vão ter um sentimento de angústia na volta de Jesus. Por que elas vão sentir tamanha angústia? Porque imediatamente, quando elas verem este acontecimento, elas vão saber que é Jesus que está voltando. E qual o motivo deste lamento? Porque tiveram toda a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas não se importaram. Muitos tiveram a oportunidade de levar uma vida de fé, de obediência, uma vida agradável a Deus, dando ouvido à sua palavra, dando ouvido aos seus ensinamentos, à sua doutrina, mas essas pessoas não quiseram obedecer a Deus. Muitos têm zombado, têm brincado, não têm levado a sério, fazem pouco caso quando nós falamos que em breve Jesus voltará. Outras pessoas que eu acredito que haverá um grande lamento, aquelas pessoas que por um tempo fizeram parte da igreja, ficaram fiéis por um tempo, mas não suportaram e se desviaram. Eu imagino que essas pessoas terão um grande lamento porque elas tiveram, por um período, fazendo parte de tudo isto, mas preferiram abrir mão de tudo isso. E imagina na volta de Jesus, essas pessoas olhar e ver que era tudo verdade.
eu poderia fazer parte agora de tudo isso, mas eu não acreditei, eu não dei valor, eu rejeitei o Senhor Jesus. E é neste sentido que eu acredito que todos os povos se lamentarão, porque é um número muito pequeno hoje de pessoas que realmente vivem uma vida de acordo com a sua palavra. Pouco fazem para alcançar a salvação. Jesus morreu, deu sua vida para perdoar os nossos pecados, para que nós tenhamos comunhão com Deus. Mas, infelizmente, muitos não querem ter seus pecados perdoados. Meus amados, ainda há tempo. Entregue a sua vida a Jesus. Leve uma vida de obediência a Ele, porque em breve Ele voltará. E neste dia, todos estarão na presença do Senhor Jesus. Em qual lado você vai estar? É aqui na terra, é hoje que você escolhe. Na volta de Jesus, onde estarão aquelas pessoas que já morreram? Outra aula também que eu já trouxe aqui é que fala, né, o que acontece com a pessoa depois da sua morte aqui na terra. Mas ali naquele texto, eu uso a passagem de Lucas 16, 19 ao 31, que fala da passagem, né, do Lázaro e o rico, onde Lázaro, né, que representa os cristãos, ele morreu e ele foi levado para um lugar de consolo, né? Ele está no seio de Abraão, um lugar confortável, descansando. E o rico, né, que representa aquelas pessoas que morreram sem Cristo, elas estão já num lugar de tormento, mas ainda não é um inferno, né? Eles estão todos aguardando a volta de Jesus, né, para passar por esse julgamento. E aí aqueles que morreram, né, em Cristo, morreram sendo um cristão, estão no lugar de descanso, aguardando a volta de Jesus para o seu julgamento. E aquelas pessoas que morreram sem a salvação, sem Cristo, estão num lugar de tormento, aguardando também a volta de Jesus para enfrentar, né, o tribunal, para enfrentar. Agora Jesus ele volta não mais como Salvador, mas como juiz, né? E ele que irá dar a sentença. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 14, diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que neles dormiram. Então, aquelas pessoas que morreram, que estão no lugar de descanso, eles estão aguardando a volta de Jesus. E assim como Jesus ressuscitou, né, todos serão ressuscitados. E aquelas pessoas que morreram sem Cristo, da mesma forma, serão ressuscitados para estar face a face com Jesus. Em João 5, 28 e 29 diz: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Não tem como se esconder neste dia, na volta de Jesus, todos estaremos na sua presença. Os que fizerem o bem estarão lá, serão ressuscitados. E os que fizeram também o mal também serão ressuscitados e estarão face a face com o Senhor. Todos ressuscitados, tanto os bons quanto os maus. Terão pessoas vivas na volta de Jesus? Sim, né? Jesus ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 500 anos e haverão pessoas vivas. E ele vai dizer, né,
em 1 Coríntios, capítulo 15, 50 e 52, diz: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, né? Ou nem todos estarão mortos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aquelas pessoas que morreram em Cristo, morreram sendo um cristão, serão ressuscitados. Aqueles que morreram também sem aceitar Jesus como Senhor, também serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? Receberão um corpo agora eterno, né? A eternidade com Deus, e aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, a eternidade sem Deus. Os que estão vivos foram transformados num novo corpo, né, que agora herdarão a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. Como que será o julgamento, né, de todos nós? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Os que morreram em Cristo vão ter aí a oportunidade de ser ressuscitados primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, Jesus, na sua volta, Ele ressuscita todos aqueles que morreram, né, com Ele, e transforma os que estão vivos, né, transformam, e para que todos sejam elevados até Ele. Em Mateus 25, 32 e 34, todas as nações serão reunidas diante dEle, e Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Então todos estarão na presença de Jesus. E todos serão julgados, e aqueles que fizeram o bem. Vinde, né, benditos de meu Pai, para um lugar que está preparado para vocês desde o princípio. E aqueles que estão à esquerda, né, os que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né? A condenação eterna. Em Mateus 25, 41, ele diz: então lhes dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus amados, eu costumo dizer, né, que o inferno não foi feito para o homem, né? O inferno foi feito para punir Satanás e os seus anjos, né, seus seguidores. Mas o homem, ele vai de teimoso para o inferno, por não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, por não aceitar levar uma nova vida, não aceitar a crucificação de Jesus pelos seus pecados. Então, por não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né, como não recebe o perdão de pecados. Infelizmente, muitos irão para o inferno por não aceitar Jesus como Senhor, por não reconhecer, né, que Ele morreu pelos nossos pecados. Na volta de Jesus, Ele entregará o seu reino, né, a igreja, ao seu Pai. Em 1 Coríntios,
15:24, diz: então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Outra coisa que nós podemos ver também, através dessas passagens, desta aula, é que muitas pessoas defendem que Jesus virá uma segunda vez e vai reinar aí no período de 1000 anos aqui na Terra para entregar este reinado a Deus. Meus amados, Jesus ele reina. A partir do momento que começou a igreja em Atos capítulo 2, ali no versículo 38 em diante, é estabelecida a igreja de Jesus aqui na Terra. O reino de Deus ele foi estabelecido aqui na Terra. Hoje Jesus ele vive e reina, né? Ele é o nosso rei. E na sua volta ele virá para entregar este reino a Deus, né? Ele vai pegar a sua igreja e entregar para Deus. Daqui, Pai, o que você me confiou, né? Ele veio, ele morreu pela sua igreja, foi estabelecida aqui na terra, ele reina até a sua volta, aí ele entrega para Deus, né, a sua igreja, o seu reino. Nós temos várias passagens bíblicas que nos deixam claro que Jesus irá voltar uma única vez e levará a sua igreja para o céu, né, para a eternidade com Deus. Então não tem como Jesus voltar mais uma vez e ficar mais 1000 anos aqui na terra. Ou alguns que defendem que Jesus virá e vai retirar o Espírito Santo da terra por 1000 anos. Para você que acredita nisto, eu pergunto para você, quem hoje pode convencer o homem de seus pecados, senão o Espírito Santo? Se com o Espírito Santo aqui na terra, né, dado por Deus, esse Espírito Santo que nos conduz a Deus, poucas pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Imagina um período de 1000 anos sem o Espírito Santo na terra. Meus amados, procure entender, estude a Bíblia. Você vê isso nas passagens bíblicas ou você defende tudo isto porque outras pessoas ensinaram você desta forma? Procure conhecer a palavra de Deus. Deus não é de confusão, Deus não deixou nada por escrito que nós não pudéssemos entender. Quem faz confusão hoje com a palavra de Deus é o homem. Cada um quer contextualizar a sua própria maneira. Ou seja, muitas pessoas não têm concordado com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo de uma forma e as pessoas têm colocado assim: eu não concordo, eu vou fazer a minha própria maneira. E cada um tem entregado de um jeito. Não olhe para homens pelo que eles têm dito, mas olhe para a palavra de Deus. Olhe para a Bíblia. Nela contém a vida eterna e tudo que vai acontecer, tudo que ia acontecer em relação a nós, em relação a Jesus morrendo por nós para nos salvar, tudo isto está na sua palavra. Então, busque aprender para que você também venha fazer parte do reino de Jesus, este reino que já foi estabelecido. Infelizmente, muitas pessoas erram também em relação à Santa Ceia, quando Jesus diz: eu não beberei de novo até que venha o reino de Deus. E muitas pessoas não participam da Santa Ceia achando que isso só vai acontecer no céu ou quando Jesus voltar para reinar com a sua igreja. Meus amados, Jesus, ele reina. Ele é o nosso rei.
Ele já reina desde que ele começou a sua igreja, desde que ele morreu e ressuscitou. Ele é o nosso rei. E ele participa conosco, né, da Santa Ceia. Então, olhem para a palavra de Deus com a vontade de aprender a palavra de Deus, de discernir corretamente e não de confusão. O que vai acontecer após o julgamento de Jesus? O julgamento de Jesus não é o nosso julgamento, que ele irá nos julgar. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz: Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, né? A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meus amados, outro assunto que nós podemos tratar aqui também nesta aula é sobre aquelas pessoas que defendem que o céu será aqui na terra, né, que a morte será findada e aqui na terra será estabelecido um lugar onde viverão os santos. Se nós defendermos isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Pedro está dizendo que pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O versículo 10 ao 14, né, do capítulo 3 de 2 Pedro, ele diz: O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há serão desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua volta, a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Qual deve ser a atitude dos santos, dos cristãos, até a vinda de Jesus? Se sabemos que Ele voltará, certamente Ele voltará, irá nos julgar, e após esse julgamento, os que fizerem o bem vão para o céu, os que fizeram o mal para o inferno, por toda a eternidade. E após esse julgamento, a terra será destruída. E a atitude dos cristãos, enquanto Jesus não vem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz: Agora está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meu amado, você é um cristão? Você ama a vinda de Jesus? Você anseia a volta de Jesus? Ou você é daquelas pessoas que querem ir para o céu, mas não quer que Jesus volte ou não quer morrer? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você anseia a volta de Jesus? Em 2 Pedro, que nós lemos anteriormente, no versículo 12, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Pedro está dizendo que nós devemos esperar o dia de Deus apressando, querendo que Ele volte logo. Essa deve ser
a atitude dos cristãos. Devemos ansiar a volta de Jesus. Não espere nada mais deste mundo físico. Não espere que vai melhorar. A nossa confiança ela deve estar em Deus, levando uma vida de santidade, de obediência, uma vida que agrade a Deus. Aí sim nós viveremos alegremente, viveremos confiantes, temos motivo para nos alegrarmos, porque nós temos a certeza que logo Jesus voltará. E toda a maldade, tudo que é errado, tudo que acontece nos dias de hoje, né, nesta vida terrena, nessa vida física, tudo de ruim que acontece irá findar na volta de Jesus. Todos serão julgados e os que fizerem o bem, todo sofrimento acabará. Você que está me ouvindo, que está me assistindo hoje, que você tome esta decisão. Você é cristão, você já entregou a sua vida a Jesus, então continue ansiando pela sua volta, mas fazendo a vontade de Deus, levando uma vida digna, uma vida correta, uma vida de perseverança, aguardando ansiosamente a sua volta. Você, meu amado, que não é um cristão, que não conhece a palavra de Deus, procure conhecer o nosso Senhor Jesus, pois um dia você estará face a face com Ele. E que você não esteja nesse grupo de pessoas que eu falei lá no começo, que lamentarão a volta de Jesus. Que você esteja neste grupo de pessoas que anseiam a volta de Jesus e que ouvirão de Jesus aquelas palavras: Vinde a mim, benditos de meu Pai, para a vida eterna. Que essas sejam as palavras de Jesus para você, e não apartai-vos de mim para o fogo eterno. É você que escolhe. O que eu posso falar para vocês é que a Bíblia nos dá certeza sobre a volta de Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, mas é verdade. E nós estaremos face a face com o Senhor. Obrigado pela sua atenção. Que Deus nos abençoe.